Agradecer a Natasha pela fala inicial. Agora nós vamos com o Tiago Canetieri, que é doutorando em Geografia pelo FMG, mestre em Geografia pela PUC Minas, bacharelado e licenciatura em Geografia pela PUC Minas. Ele é pesquisador do Indisciplinar, coordena a frente sobre financiarização e parcerias público-privadas, e também é do Observatório das Metrópoles e também militante das Brigadas Populares. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse seminário, podendo discutir um tema que eu acho que é tão interessante, tão urgente da gente estar abordando. A minha exposição aqui vai ser uma tentativa de leitura mais teórica sobre esse movimento, e que eu tentei dar o título, né, para poder facilitar na vida, como sendo a razão neoliberal, a depressão do precariado feliz, que a Natasha começou introduzindo aí essa tentativa de conceito, que a gente vem tentando brincar com isso, e uma nova economia biopolítica da produção do espaço. Bom, e isso aí me parece que parte do que poderíamos chamar de intelectuais críticos contemporâneos, como Vladimir Safatry, a Judith Butler ou Slavoj Žižek, tomam uma decisão acertada a mobilizar categorias da psicanálise para ajudar a entender o atual movimento do capitalismo. Como afirma em diversos momentos, e aqui eles estão sendo fiéis ao próprio Marx, se preocupam com as formas de ser e as determinações de existência, que são as formas do ser social de se realizar ao mesmo tempo, de forma objetiva e subjetivamente. E aqui vou tentar traçar a maneira como a qual a determinação de existência contemporânea, a razão neoliberal, organiza todo o sentido da realidade que vivemos e cria uma forma de ser muito específica, a depressão do precariado feliz. E, por fim, gostaria de aventar a tese de que essa forma de ser também implica uma forma de se produzir o espaço, muito específica, que tem em como um de seus resultados o que se convencionou chamar de gentrificação, embora possa ser um termo muito em disputa e complicado. Cabe deixar claro que não pretendo fechar aqui nenhuma questão, né, com essa exposição, e muito menos dar alguma resposta. Né? A tarefa é muito mais de abertura de novas questões para a gente poder pensar junto o que fazer, né, como a Natasha vem colocando. E para isso, pretendo seguir a trilha, sobretudo aberta por Dado e Laval, que a Natasha falou, que é uma referência para a gente, né, que se dedicam a estudar o nascimento e o desenvolvimento da razão neoliberal. Para esses autores, existe uma forma hegemônica de organizar subjetividades no contexto do neoliberalismo, assim como qualquer outro modo de produção que incide sobre a própria vida cotidiana, em suas malhas mais finas. Ainda que, sem entrar em detalhes, esse filósofo francês procura definir o neoliberalismo como um sistema normativo que se desenvolve no seio do capitalismo de maneira a aprofundá-lo, buscando sempre lembrar que não é apenas uma ideologia, um aparato legal, mas ele somente se realiza quando incide nos sujeitos como uma norma de vida. E esse princípio foi sintetizado pela própria Margaret Thatcher ao definir o objetivo do neoliberalismo: mudar a alma e o coração. O neoliberalismo persiste porque ele é uma norma de vida, que impõe um universo de competição generalizada e que cria circunstâncias globais para tal, tanto na escala do planeta como nos seus aspectos políticos, econômicos, sociais e principalmente subjetivos. Então, Dardot e Laval postula o seguinte princípio: a concorrência é a norma da conduta e a empresa é o seu modelo de subjetivação. O que acontece, então, é a conformação da lógica empresarial como uma ordem moral que é colada, a partir de vários expedientes, na subjetividade de cada indivíduo. Se forma um espírito de empresa, que é o que garante o funcionamento da sociedade neoliberal. Como? A relação consigo próprio, a relação com seus familiares e amigos, e com qualquer outro indivíduo, passa a ser operacionalizada a partir de uma lógica própria da empresa, como uma forma de governo de si, que passa a ser balizada a partir das práticas de mercado. Não é por menos que Foucault já identificava nesse processo a ascensão do mercado como espaço de veridição, ou seja, de produção das verdades. Uma outra leitura complementar a essa sobre o neoliberalismo é a desenvolvida por David Harvey, que afirma que não é possível entender o neoliberalismo se esse não for considerado como um amplo projeto político de recuperação do poder por parte da burguesia. O complemento que vem tentando argumentar é exatamente a dimensão da produção de subjetividades, através da forma fetichista da mercadoria. Ainda, o que interessa nesse momento é como esse processo político se realiza. Então, a história de toda sociedade, além de ser a história de luta de classes, é o movimento de imposição de um certo regime moral, um sistema disciplinar, uma determinada forma de circular os afetos que deve comandar os corpos, colocá-los sob o controle abstrato do capital.
Esse novo sistema de disciplina e controle é fundamentado pela ideia de que o governo de si e dos outros se realiza a partir da estruturação do campo de ação, controlando o regime de desejo, pela recompensa, pela punição ou pela simples substituição do objeto. E toda a estruturação da ideologia serve para aceitar a instituição mercado como a regra do jogo dada e capaz de implantar as coerções de mercado que forçam cada indivíduo a adaptar-se a ele. Vejam como a própria ideia de liberdade aparece determinada por esse significante. O indivíduo tem a obrigação de escolher livremente, desde que essa liberdade esteja posta no mercado. A novidade do neoliberalismo é a radicalização e o aprofundamento da lógica capitalista de subjetivação conformada pelo mercado. O próprio David Harvey citou o começo do neoliberalismo nos primeiros anos da década de 70, mas talvez cabe dar um passo atrás. Alguns anos antes, todo mundo deve lembrar, ou pelo menos lembrar de ter lido, o mundo enfervescia contra as estruturas disciplinares do capitalismo, o Maio de 68, francês. É o que talvez se configure entre essas explosões a que ganhou maior destaque. Acontece aí um ponto de inflexão, com a apresentação de novas demandas por parte do corpo social que foram capturadas dentro do regime de subjetivação, de circulação de afetos no capitalismo e da realização do gozo. Foi talvez nesse momento em que a ordem simbólica se reorganizou em uma nova constelação. Se o século XIX e a primeira metade do século XX eram marcados por rígidas estruturas disciplinares em que o superego interditava a realização do gozo nos indivíduos, gerando assim a forma clássica de sofrimento que Freud captou através da ideia de histeria e outras neuroses, o neoliberalismo traz consigo uma forma muito específica de organizar os afetos e o nosso sofrimento. Na contemporaneidade, o superego aparece como um imperativo de gozo. A consequência paradoxal e trágica é uma corrida desenfreada ao gozo que acaba, evidentemente, na impossibilidade de gozar, pois o superego exige cada vez mais. Parte das nossas frustrações não surge a partir do conflito entre as convenções sociais e a realização do desejo, mas, ao contrário, a partir da permissividade da sociedade, nossa incapacidade de realizá-lo, já que são cada vez mais externos, cada vez mais do grande outro, mas que, paradoxalmente, é internamente de nós próprios. Em vez da repressão da era vitoriana, vivemos num tempo onde reina o imperativo categórico do gozo, que só se realiza parcialmente, uma vez que é determinado por um outro, sendo esse definido especialmente pela gramática do mercado. E encontramos aqui o nascimento da lógica da economia capitalista do gozo e sua forma de dissolvente do desejo, que funciona por meio do oferecimento de um gozo dos objetos que sustenta essa falcatrua, e é o próprio Lacan falando. Há de uma possível recuperação do gozo perdido no âmbito do mercado. Na posição de mais gozar, o sujeito se encontra numa posição de idiotas, agarrado a esses produtos que o Lacan chamou de gadgets. Esses objetos ofertados pela mercantilização contemporânea, produtos do discurso capitalista. Consumistas, somos todos consumistas solitários em adesividade ao consumo chamado de massas, que se colam a esses objetos descartáveis e que vai conformar a forma como a gente experiencia a realidade. Bom, todo consumo necessário para a acumulação capitalista, ele passa a ser gerido por uma certa dimensão desse imperativo do gozo, que é a testa de ferro da ordem capitalista. Então, hoje temos uma nova versão desse poder, ou melhor, biopoder, que capitaliza os excessos e controla o mais gozar. Como o próprio Zizek afirma, o que temos hoje, aí o Zizek falando, abro aspas, o que temos hoje não é tanto uma política do gozo, mas de maneira mais precisa a regulamentação, a administração do gozo, que em estricto senso ela é pós-política. O gozo em si é ilimitado, o excesso obscuro do inominável, e a questão para o neoliberalismo é como regular esse excesso. O neoliberalismo inaugura uma forma de subjetivação organizada pelo imperativo do gozo, mas esse gozo que nunca se realiza plenamente, provocando uma espécie de expropriação do gozo. O que o neoliberalismo promove é uma articulação de sentidos que determina uma forma de circular os afetos, que cria uma contradição, a felicidade, a busca da felicidade, e a depressão por nunca alcançá-la. O sujeito neoliberal, diante da mercadoria fetichizada na forma de imagem fantasmagórica, se cliva, parte dele goza, mas parte sabe que não existe gozo ali. A estrutura do meu argumento, até aqui, pode ser assim resumida. O capitalismo passou por um reordenamento de sua constelação simbólica ao longo de todo o século XX, que consolidou uma nova forma de subjetivação ligada a uma relação com o gozo. Ele se torna um imperativo para a vida e para o próprio capitalismo. Talvez aí
aquele filme O Lobo de Wall Street seja um grande exemplo, né? Como que o próprio funcionamento do mercado financeiro capitalista está colado diretamente com a busca por um gozo, né, que ele nunca se realiza, né? Seja por via das drogas, do sexo, etc. Assim, a felicidade é lançada como objetivo e passa a ficar evidente em cada espaço. Passa a existir uma necessidade de sua afirmação positiva. Todavia, esse gozo que nunca se realiza completamente, ele acaba sendo apropriado por essa dimensão do grande outro. Assim, a felicidade nunca é completa, mas ela é sempre falida. E talvez aí seja possível traçar um paralelo com a depressão, como já vem feito por Maria Rita Kell, Vladimir Safato, Christian Dunker, né? Todos eles psicanalistas da USP, que vem alertando como que essa doença, né, a depressão, ela não cessa de aumentar no nosso capitalismo tardio, e principalmente no nosso capitalismo tardio e periférico. Né? 15% da população do mundo teve depressão em 2014, e os números continuaram a aumentar em 2015. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a organização vinculada à ONU, inclusive, até 2020 será a segunda principal causa de morbidade, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares, que poderia também ser possível traçar um paralelo aí desse tipo de doença com a economia política capitalista. Mas, enfim, a depressão também assim como o imperativo categórico da busca pela felicidade, como eu falei, um desdobramento da determinação de existência e da forma de ser que vivemos hoje. Assim, não seria errado afirmar que vivemos numa sociedade de insatisfação administrada, à base de muitos remédios, inclusive. O impulso de produção e desempenho vem sendo suplementado por injeção de substâncias, legais, às vezes ilegais, em forma de doping tolerado, se não estimulado em nome dos resultados, né, da eficiência. Assim, o neoliberalismo representa uma descoberta que, diante da busca incessante da felicidade administrada, como o Zizek estava colocando, ela nunca se realiza, gerando nenhum sofrimento, enquanto experiência do sujeito. Mas esse sofrimento também deve ser regulado. Ambos devem ser controlados, tanto juridicamente, mas também politicamente, pelo Estado, pelas instituições e principalmente pelo próprio indivíduo, formando aí, a partir dessa nova razão de mundo, um tipo específico de subjetividade. E, como tal, possui uma gramática própria, ordenada pelo imperativo do gozo, do reconhecimento intersubjetivo, que se organiza a partir de seus princípios de competição ou empreendedorismo, e todas essas palavras que a Natasha colocou como corolário da socialização neoliberal. Com esses pontos delineados, cabe agora explorar a relação da razão neoliberal e a depressão do precariado feliz com a economia biopolítica da produção do espaço. Isso porque me parece ser fundamental refletir, seguindo aí a trilha do Henri Lefebvre, como essas práticas sociais e suas subjetivações incidem também na produção do espaço. E aqui eu estou tentando propor a ideia de usar a economia biopolítica exatamente para reforçar que é uma economia política que só se realiza no nível do corpo, né? Na hora que ela está colada, amalgamada na trama de relações mais finas, né, que a gente estabelece no nosso cotidiano. Com isso, uma economia biopolítica da produção do espaço significa ressaltar como o regime corporal da percepção dos afetos determina e é determinado pela produção do espaço. Essa conformação acontece porque, já adiantou Lefebvre, o espaço é um produto social e, como tal, está sujeito à forma em que se circulam os corpos e os afetos nessa sociedade. A subjetivação é, de certa maneira, objetivada exatamente no momento da produção do espaço. Na verdade, o próprio Lefebvre já começava a indicar algum caminho para essa interpretação, no manuscrito que foi publicado apenas em 2014 sobre uma arquitetura do gozo. Nesse texto, a preocupação central do filósofo francês era a reflexão sobre como o gozo atuava ativamente na produção do espaço, e a forma como a produção do espaço incidia, por sua vez, na experiência do gozo, se dedicando a entender essa relação com as práticas espaciais e sociais, ou as práticas socioespaciais, para quem preferir. Como em toda e qualquer sociedade, práticas espaciais dizem respeito à organização dos processos de objetivação, mas também de subjetivação. Assim como elas estão estruturadas, pode servir para ajudar a entender os mecanismos das experiências dos sujeitos. Assim, se assumirmos a análise delineada até aqui do neoliberalismo, a arquitetura do gozo, nesse contexto, se realiza como forma de expropriação de um mais gozar do sujeito. Ela nunca se realiza porque o espaço já é, em si, produzido de maneira fetichizada. É exatamente a existência de um imperativo categórico, do goze, que determina a produção de um espaço em que o gozo não acontece de maneira completa. A experiência já é, portanto, falida, como eu falei.
Talvez, para entender isso, possamos recuperar o pensamento do situacionista Guy Debord para pensar e descrever como a produção do espaço sobre o neoliberalismo não passa de um simulacro, uma produção abstrata, imagética, da forma que já alertou Lefebvre. Nesse espaço, né, colocado nesse contexto, não é produzido pelo sujeito, mas sempre por um grande outro que assume o lugar de sujeito, lembrando do discurso do capitalista, como Lacan desenvolveu. Esse simulacro não passa, portanto, de um espetáculo, de uma imagem como uma construção social. O Guy Debord argumenta que o capitalismo desenvolveu o que ele denominou de sociedade do espetáculo, em que tudo virou uma representação. Ele argumenta que finalmente houve, sob o regime do capitalismo, a cisão entre realidade e imagem. E essa separação chega ao espaço sob a forma de um espaço simulacro. A função da imagem produzida pelo capitalismo é apenas uma: esconder o deserto do real. A vitrine, o telão, o tapume serve para invernizar, poderia inclusive colocar aqui o grafite, serve para invernizar uma parte das relações sociais, que seriam muito traumáticas, que não poderiam ser vistas por todo o corpo social sem comprometer a própria tessitura que dá sentido a essa universalidade abstrata que podemos, junto de Marx, chamar de fetichismo. E talvez o desenvolvimento lógico do fetichismo da mercadoria, como Marx colocou, seja o fetichismo da imagem. Não que toda imagem seja em si um fetiche, mas para operar dentro desses marcos, a autoconsciência da modernidade tardia do capitalismo teve que criar sua própria forma de socialização capaz de codificar a realidade. Ao longo da história do capitalismo, ocorreu uma mudança fundamental em que o peso das formas de codificação simbólica da representação social se modificou de modo decisivo, implementando um regime de imagens que funciona quase que autonomamente. Assim, uma das frentes, que interessa a nossa mesa hoje, que se realiza esse corolário, é através da estética e da moral do urbanismo hipster, atrativo e ao mesmo tempo nostálgico, através dos seus parques, os festivais nos parques, ou as pequenas feiras nos bairros, se encontram a forma mais recente de reproduzir o espaço como simulacro. A pesquisadora Sarah Kendzior capta exatamente esse sentido ao afirmar que a economia urbana hipster significa entrar em uma memória que outros já construíram. Sabe muito bem que a memória e a experiência do espaço nunca serão genuinamente suas, mas através da imagem construída socialmente, acabam criando uma espécie de fetiche por determinada área da cidade. E assim chegam esses residentes de alto ou até mesmo médio padrão, que procuram um estilo de vida em bairros historicamente associados a populações marginais. A isso se conformou o chamado gentrificação, o aportuguesamento do neologismo do geógrafo Neil Smith, como a Natasha estava colocando. E aqui eu gostaria de lembrar que o capitalismo ele precisa dessas renovações urbanas. O David Harvey desenvolve o argumento dele em torno que as crises do capitais são sempre crises sobre acumulação. Você tem muito mais dinheiro onde você pode investir e a saída da produção do ambiente construído é a mais vantajosa para o capital. Então a gentrificação, além da urbanização da China, por exemplo, que consumiu aí mais de 50% de todo o cimento produzido no mundo, uma dessas estratégias que a gente está tentando colocar aqui é a gentrificação. É você pegar dinheiro que circula em outras esferas da economia capitalista e injetar na produção do espaço para revitalizar aquele espaço e poder extrair dali riqueza, extrair dali valor, extrair dali formas do valor produzido socialmente na forma principalmente da renda da terra. Mas daí é uma outra discussão que a gente pode deixar para depois. Mas enfim, o ponto que eu quero colocar é: o urbanismo hipster não passa da imagem bonita, descolada, cool, para o deserto do real que ela esconde, das nossas relações sociais. O ditado popular reforça a mensagem: de boas intenções o inferno está cheio. E será que esse tipo de urbanismo, que defende o direito à cidade e de fruição do espaço público de modo mais humano, entre aspas, e que acaba sendo incorporado por empreiteiras e bancos, é realmente um direito à cidade? Ou ele se configura mais uma vez como a realização de um direito à imagem de uma cidade que continua a determinar os processos de subjetivações? Sobre essa ideologização do espaço público pela boca do poder institucional, que reforça essa ideia do direito à cidade, de acessibilidade, de bicicleta, de veganismo, etc., como o antropólogo espanhol Manuel Delgado
diz que essas construções de espaço místico, da democracia formal, cheio de valores grandiloquentes como paz, tolerância, sustentabilidade, convivência entre culturas, é, na verdade, uma estratégia de sacralizar a rua e, com isso, exorcizá-la de toda presença conflituosa, que seria o próprio âmbito da política. Trata-se da geração de um autêntico entorno intimidatório, exercício de repressão preventiva contra setores pauperizados da população, mendigos, prostitutas, imigrantes. Isso porque o capitalismo continua a ser, né, mesmo o neoliberalismo, uma relação entre classes, uma relação de dominação entre classes. E mais do que isso, esse tipo de urbanismo, vale lembrar, não acontece fora das relações de classe, de raça e de gênero. É impossível algo acontecer fora dessa trama de poder. Não existem bolhas de pureza. Nesse sentido, a Sabrina Duran, né, jornalista lá de São Paulo, que escreve sobre a gentrificação, afirma, abre aspas, uma crítica sobre a produção capitalista da cidade que contemporize como com esse modo de produção, afinal, o capitalismo é o que se tem para hoje, como se diz, uma crítica que não parte das perspectivas de classe, raça e gênero, uma crítica que ignore que mesmo espaços mais humanos se dá sobre espaços de produção e reprodução das injustas relações capitalistas, é uma crítica rasa, sem potência emancipadora, e, no limite, cúmplice das violências cometidas contra pobres, mulheres, negras e negros, que são, historicamente, os mais explorados pela máquina capitalista. Essa imagem, né, fechando aspas agora, essa imagem de cidade e de sua apropriação que o urbanismo hipster promove, gera processo de gentrificação, e não cabe defini-lo como qualquer forma de direito à cidade. Né? E ninguém melhor do que o Henri Lefebvre, o próprio, né, que criou o conceito de direito de cidade, que ele já pressentia o caráter fictício e mistificador que essa política poderia assumir, né? Que ele ainda percebia de modo incipiente, mas afirmava. É uma aparência caricaturesca de apropriação que só o poder pode autorizar. Soluções rápidas e simples que prometem criar cidades mais humanas, cidades para as pessoas, seja pelo poder público, seja pelos ativismos que fazem eco a esses discursos, né, que empreiteiras e bancos, inclusive, estão junto, são soluções típicas da cidade-empresa neoliberal, que borram todas as contradições e os dissensos do urbano para oferecer, com a ajuda de um slogan palatável, uma solução mágica e sempre lucrativa para as contradições históricas e sistêmicas. Né? Não pode perder isso de vista. Né? A pobreza, a exploração das mulheres negras e negros é uma exploração sistêmica e estrutural para o próprio funcionamento do capitalismo. Sobre isso, Slavoj Žižek, em seu livro Primeiro como Tragédia, Depois como Farsa, ajuda a entender esse processo. Esse tipo de manifestação contemporânea do capitalismo, de se propor mais humano, não passa de uma mentira cínica. Nenhuma solução real ou viável é oferecida, mas, na verdade, é desencorajada pela crítica morna e palatável que até os bancos e grandes empresas adotam. Como ele lembra, os piores escravocratas eram aqueles que eram gentis, se é que isso é possível, com os seus escravos. Se o urbanismo modernista apareceu como tragédia para nós durante muito tempo, hoje o urbanismo pós-moderno é, sobretudo, uma farsa. O sofrimento, a forma que se organiza o sofrimento da nossa sociedade, pode servir para entender os mecanismos de subjetivação atuantes, já que a experiência do sofrimento diz respeito a todos nós. Talvez seja a coisa que mais une a gente aqui. Assim, se a forma de que se organiza as trocas materiais e simbólicas influencia na experiência do sofrimento, fico imaginando até que ponto a produção do espaço, e aí a figura do arquiteto, como aquele que projeta esse espaço, entra em cena de uma maneira, né, privilegiada, também incide sobre como esse ordenamento do espaço incide sobre o sofrimento. Imagine o paradigma do urbanismo modernista de Le Corbusier, com suas demarcações funcionalistas, né, funcionando como um lembrete do superego. Aqui é espaço para isso, ali é espaço para aquilo, sempre interditando a forma que determinado sujeito usufrui e experimenta aquele espaço. Isso guarda certa semelhança com a forma de sofrimento psíquico descrito por Freud. E então, a cidade simulacro do urbanismo hipster, da produção de imagens de espetáculos de felicidade, já que elas não passam nada mais do que espetáculos, que nunca se concretizam, também poderia ser a expressão da cidade, da normalopatia psíquica da nossa época contemporânea, a depressão. Ao promover uma rede de ideologias que importam não só modelos políticos e econômicos, mas também padrões de consumo e modos de vida, o urbanismo neoliberal expande processos de gentrificação como padrões de se fazer e viver o espaço urbano. A gentrificação, hoje, responde à reestruturação econômica do capital, a políticas sociais
Há políticas sociais globais que acompanham o fluxo e aporte do capital, onde as taxas de retorno são mais altas. Essa reestruturação estão profundamente inseridos no contexto neoliberal que nos atinge hoje. Esse parece ser um movimento recente do capitalismo. O interessante é perceber como a organização imposta pela determinação da existência da razão neoliberal se conformou um tipo de subjetividade que lida com uma busca do gozo que nunca se realiza, e isso é mediado através dessas imagens. E é disso que o urbanismo hipster se trata, criar um bairro que não é o próprio bairro. Aliás, essa parece ser uma característica própria da nossa época. Existe a mercadoria que não é mais a mercadoria. Ela se converte em caridade cada vez que a gente doa alguns centavos do McDonald's ao Hospital da Baleia, ou do próprio café do Starbucks. Temos o café que não, sem o que faz ele ser o café, a cafeína. Temos a cerveja que não é cerveja, o sexo que não é sexo. E, finalmente, né, com o urbanismo hipster, a rua que não é rua, ela é imagem. Obrigado, é isso que eu queria falar. Muito obrigado para o Tiago. Eu acho que vai conectar muito com a fala que vem agora, da Ludmila Zago, que é doutora em estudos literários pelo FMG, psicanalista, coordenadora da Frente Cultura de Rua, do programa de pesquisa Cidade e Alteridade, do qual eu também faço parte, vinculada à pós-graduação em Direito da FMG. Ela participou também do Grupo Real da Rua, que atua desde 2012 na região do Viaduto Santa Teresa, e participou também da comissão de acompanhamento da obra desse mesmo viaduto em 2014. Bem, boa noite para todos. Quero agradecer a Natasha, ao Indisciplinar, inclusive pela possibilidade de ter contato com esse conceito, né, da gentrificação. Eu devo dizer que não são termos que eu domino, assim, mas que eu acho que essa experiência no Viaduto Santa Teresa, depois dessa conversa aqui, tão bem embasada por vocês, eu acho que a gente vai poder ter bastante questão para conversar e para discutir. O meu texto é um texto de fragmentos, né, de recortes aí nesse período. Além dessa coordenação da Frente da Cultura de Rua, o que tem a ver a zona cultural, né, no meu percurso, assim? Eu e a Joana, a gente começou em 2012 a propor um conselho de rua. Por quê? A gente participou de algumas conversas da Família de Rua, que é o coletivo de hip hop que faz o duelo de MCs, algumas conversas da Família de Rua na prefeitura. E a gente se deparou nos gabinetes, né, com uma intenção que vinham projetos, vinham propostas do poder público para aquele espaço, mas totalmente esvaziado daquilo que a gente entendia que era a grande potência do viaduto, né, daquela grande boca aberta ali, que era a cultura de rua e aquela efervescência que a gente acompanhava e que era cara para nós. Então, aquele espaço é um espaço de efervescência política, é um espaço que abrigou o duelo abriga, né, há 9 anos, abrigou os encontros de pichadores, de grafiteiros, que tem o Teatro do Espanca, né? Então a cultura estava ali. E principalmente a cultura de rua de Belo Horizonte tinha muitos momentos assim de encontros importantes, né, de festejo mesmo, naquele espaço. E aí um dia, depois de algumas rodas de conversa, do Cidade Eletrônica, do Zine, né, que a gente descobriu, por exemplo, que o duelo abrigava e convidava pessoas de 96 bairros da região metropolitana, né, 120 pessoas entrevistadas. A gente conseguiu saber que elas vinham de 96 bairros da região metropolitana de Belo Horizonte. Ou seja, aquele corredor sempre foi cultural para a gente, né? O viaduto sempre foi muito cultural para a gente. E para todo mundo que ocupava ali e que fazia daquele um espaço de festa e de encontro, né? E aí chega a proposta da prefeitura, que eu fiquei pensando assim, né, uma proposta cheia de querer ser, né, como diz o Racionais, o Mano Brown, que era de propor uma zona cultural do corredor da praça. Corredor cultural da Praça da Estação, exatamente. E aí a gente começou a querer
saber dessa proposta e começou também a frequentar alguns encontros com a prefeitura para saber do que se tratava, né? Bom, eu vou fazer uma pequena pausa e vou começar a apresentar algumas imagens e falar de algumas para a gente pensar aí, né? O que é hipsterização, o que é gentrificação, quais os fulgores desses conceitos aí que apareceram para a gente nesse período. Essa primeira imagem, ela tem a ver com um aniversário do Duelo de MCs, um grafite do Pedro Ninja, em que ele convida o Goma, que é um pichador que recentemente esteve preso em Belo Horizonte, né? Acho que muita gente aqui conhece a situação, a maioria das pessoas, né, talvez. E a fachada do baixo era assim, né? Um dia, eu e a Joana, a gente passando ali na região, encontramos o pessoal do baixo cobrindo esse grafite e essa pichação. A gente ficou um tempo dando uma olhada e aí, de repente, a gente ouviu uma conversa que era assim: os pichos embaixo, na parte de baixo, eles vão ficar. Mas os pichos que a gente está achando que são mais bonitos, que tem umas letras mais legais, assim, que vai ser mais bacana de ficar aí na fachada. Passa para mim, por favor, a próxima foto. E aí a fachada, que era bem pichada, continuou com alguns pichos preservados, né? Assim, aqui, na verdade foi isso. A fachada foi coberta e aí os pichadores vieram, fizeram, né, seus pichos, e alguns que já estavam continuaram, como o do Bong que acabou ficando, né? E aí, depois dessa fachada, só para constar, e porque também eu acho que a gente está numa fase, e eu vou passar aqui um pouco pela questão do Dória e do Calil, eu acho que a gente está numa fase de administrações públicas que param na fachada, né? Assim, chega no governo e fica cuidando só de muro, e patrimonializando o muro, e cobrando multa de pichador, e prendendo, e cuidando, ordenando a paisagem, como a gente vem observando, né? E aí eu vou pedir para passar para a próxima foto, que é como a fachada está hoje, com 2 grafites, um grafite da Priscila Amoni e do Dereco. Bom, e aí eu retorno no tempo para o viaduto nas obras, né? Um pouco antes da Copa do Mundo de 2014, já com a proposta do corredor, inclusive, veio de presente a reforma do viaduto, né? A reforma que a gente custava um pouco a entender, porque eu devo lembrar que o Duelo de MCs, nesses 9 anos, nunca recebeu dinheiro. E nunca recebeu nem mesmo o apoio assim, mais básico, que era o que a gente discutia lá naquelas reuniões nos gabinetes, que era o mínimo de limpeza, que era ter iluminação, né, e ter uma segurança, banheiro público, né, e uma segurança que, como você disse bem, que não impedisse a festa e que não violentasse quem estava fazendo essa festa, né, e quem estava compondo a festa de alguma forma. Então, pode passar para a próxima imagem, né, que já é o viaduto ocupado pelos andaimes, pela obra. E a gente, então, discutindo, a gente queria saber o seguinte: eram 5 milhões prometidos para essa obra do viaduto. A gente queria saber por que 5 milhões, de onde que eles estavam vindo, porque também queríamos saber, assim, se no momento mais efervescente daquele espaço, né, no momento em que aquele lugar abrigava lutas políticas, movimentos sociais variados, a Praia da Estação já estava bombando, né? A Assembleia Popular Horizontal também, né, já desenvolvia seu trabalho ali, seus encontros ali, e a gente começou a entender que era uma forma de calar aquele espaço, né? A gente estava querendo entender por que a população de rua continuava apanhando, continuava sendo expulsa, né? Por que o duelo vinha sofrendo com questão de alvará, questão de banheiro público. Eu não sei se você sabe, mas quando uma pessoa, quando um MC, quando um camarada do hip hop resolve fazer um encontro de hip hop, assim que ele liga a tomada do som,
ele passa a ser responsável por todos os riscos de caneta que acontecem ali em volta dele. E ele tem que responder por isso, né? E aí, então, eu vou pedir para passar algumas fotos, só para vocês verem como é que foi essa... Só alguns registros que a gente fez da obra à noite, tá vendo? O chão muito buraco, né? Muita grade, até que chegou a hora, pode passar, a hora dos tapumes, que foi quando a obra foi coberta. E aí a ocupação do viaduto foi exatamente... O primeiro ato dessa ocupação foi derrubar os tapumes e ocupar essa obra para lutar pela sua transparência, de alguma forma, e por algum tipo de diálogo que pudesse considerar aquilo que já acontecia ali, né? Então, assim, a gente foi convidado ao diálogo. Nessa foto, não sei se está muito claro, assim, tem uma pichação, né? Só assim você me escuta. Eu acho interessante porque nem assim, né? Assim, a gente escutou isso e a gente entendeu que essa frase ela sintetizava muito do que estava acontecendo ali embaixo, não só a pichação, mas do próprio movimento de ocupar o viaduto, né? E eu deixei esse registro exatamente para dizer da experiência na comissão de acompanhamento da obra. A gente chegou a fazer uma audiência pública, né? A Real da Rua, o Indisciplinar também, né? A gente foi puxando essa audiência para tentar, assim, com muita também dificuldade de acreditar que aquilo ali ia dar em alguma coisa, mas foi super importante até a audiência pública para a gente tentar defender na comissão algumas coisas que ficaram combinadas na audiência e que a gente sabia que podia escapar muito facilmente, né? E aí a gente começou a perceber o seguinte: éramos convidados ao diálogo, íamos até a prefeitura e outras pessoas iam conosco, né? Vários do hip hop, do grafite, do teatro, do Baixo Bahia, todo mundo lá. A gente endossava, né, que aquele espaço era um espaço de participação, mas quando a gente via as coisas que estavam acontecendo depois da conversa, a conversa não valia de nada, né? E aí o viaduto, então, foi entregue. E foi entregue para a gente... Bom, a discussão da limpeza era uma discussão importante porque quando a família de rua dizia assim, a gente precisa ter pelo menos um policial no duelo para ter uma referência, né? Porque estava tendo muita situação de tráfico, muita situação complicada, a família de rua estava preocupada. E aí a gente começou a questionar como é que seria essa questão da limpeza. O caminhão-pipa não podia ir lá lavar depois que o duelo tinha acabado. Não fazia parte do horário do caminhão e tal. E aí a gente chegou à conclusão e ficamos sabendo que ali no duelo, no viaduto, tem 2 banheiros públicos ali, descendo as escadas, 2 banheiros. E a população de rua faz daquele espaço ali a sua casa, há muito tempo, né? E faz daquele espaço a sua casa sem banheiro. Então, o que acontece? Belo Horizonte não tem banheiro público no centro, só tem no Parque Municipal de 6 da manhã às 6 da tarde. Então, o que aconteceu com o fundão ali do duelo? Ele virou o banheiro que a cidade nunca ofereceu, né? E aí o banheiro foi reformado, os banheiros foram reformados. Acho que dá para passar mais uma foto que aparece a entrada, né, dos banheiros. A gente vê um tapume que já está rompido porque o pessoal da rua entrou e começou a ocupar. Estava tudo bacana lá, tudo reformado, não abriram o banheiro a uso público mesmo com toda as nossas solicitações, e aí ele começou a ser ocupado. Até hoje ele está dessa forma, né? E o viaduto está sujo. Pode passar mais uma foto que é bem interessante, né? São os rios de xixi que saem do fundão do viaduto, que eu já tive a oportunidade, por exemplo, de no carnaval estar nessa região e não conseguir ficar de tanto xixi, assim, uma coisa. Eu ficava me perguntando assim, tinha uma preocupação do Conselho do Patrimônio com o pó de pedra no viaduto, nessa bendita dessa reforma, que era importante manter o material com o qual o viaduto tinha sido feito em 1940, né? 30. Por quê? Aí a preocupação era o quê? Que os grafiteiros e os pichadores estavam usando spray nas pilastras e a estrutura estava abalando, porque a tinta entranha no pó de pedra. Então era um problema danado isso, entendeu? Uma preocupação patrimonial. E, ao mesmo tempo, a coisa
esse espaço jogado dessa forma, né? E aí eu acho muito interessante a gente lembrar que a administração do Márcio Lacerda e tudo isso que a gente está vendo com a pichação acontecendo e tudo, vem de uma proposta que se embasa na teoria das janelas quebradas, que é uma teoria que diz o quê? Bom, onde está degradado na cidade, o crime vai chegar. Então, temos que gentrificar os espaços degradados, né? E aí a gente começou a ver também que quem quebrava a janela e quem estava deixando a janela quebrar era o próprio poder público, né? E isso é muito interessante da gente pensar assim, porque o viaduto ficou jogado mesmo, né? E continua sendo ocupado. Da mesma forma, o duelo está lá, no outro dia da semana, os encontros acontecem, a cultura de rua está ali, o skate, a gente vai ver que o skate abriu a parte que ele era concebida, né? Abriu na tora, abriu, né, do jeito que foi possível se organizar e abrir. E aí, pode passar a próxima foto. Aqui é um dos recortes da desilusão que a gente teve, assim, a hora que a gente, enfim, conseguiu ver o viaduto aberto, né, livre para uso, que, na verdade, está livre, mas limitado, né, ao uso das pessoas. E aí a gente começa a ver, por exemplo, né, a gente viu as fachadas e tal, e a gente começou, quando o primeiro duelo que aconteceu, assim que a obra deu licença, um pichador baiano fez uma pichação na parte ali histórica, né, na parte tombada. Foi uma multa de R$ 3.600 na época, não é isso? E aí a gente também é interessante pensar isso, né, como que as culturas que sempre tiveram ali, que fizeram daquele um lugar interessante, como que elas são totalmente desconsideradas, né? Como que é difícil esse diálogo mesmo, essa conversa. E aí a gente tem, eu vou passar para uma situação que é a situação de do último aniversário do duelo de MCs, em que houve uma sopa de letras, que é o muro que está lá agora, né? Todo branco, vermelho e preto. Pode passar a foto, por favor. Eis aí a sopa de letras. E aí, nesse mesmo dia, era aniversário do duelo, tá? Vários grafiteiros foram convidados para fazer essa sopa de letras. E aí, um outro artista da rua foi fazer um grapiche numa pilastra. Pode passar, por favor. Que foi o Sink da Mina, que estava fazendo esse grapiche aí, que é o famoso grapiche pelo qual a multa que foi cobrada foi de R$ 16.000. No mesmo dia, isso é muito curioso também, porque eu acho que tem a ver com esse índice, né, da gentrificação, da hipsterização, que eu ainda não sei exatamente classificar o que é o que, mas que eu acho que a gente está falando sim, da mesma coisa. Tem um relato de que quando a polícia chegou e o pessoal estava fazendo a sopa de letras, a pergunta da polícia era assim: de quem é esse muro? Né? De quem é esse muro que vocês estão fazendo? E aí, como que responde isso? Né? Quer dizer, o muro virou de alguém. Né? O muro ali virou de alguém. E aí, esse mesmo muro, todo mundo sabe ali que a Arão Reis, até na Praça da Estação, o muro que liga o viaduto até a praça, ele é todo pichado. Né? Mais ou menos nessa mesma época, dois garotos subiram para pichar. E aí eu vi assim, uma agitação muito grande de alguém que eu entendi que era um segurança, um policial, e pensei assim, nossa, teve um furto, alguma coisa muito séria, né? Porque ele está muito agitado, agoniado, preocupado, atrás dos meninos, perseguindo, assim, uma coisa. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Aí eles picharam. Aí, assim, já cansada dessa conversa, né? Eu perguntei assim, mas moço, olha só, é tudo pichado aqui, né? Assim, qual que é a diferença que está fazendo esses dois aí, né? Pichando e o senhor aí preocupado, correndo atrás deles e tal. E aí ele vira para mim e fala assim: esse muro é da Vale. Esse muro é da Vale. A Vale, que inclusive é ótimo de lembrar isso, que uma vez alguns pichadores foram detidos pela polícia, assim, eles desapareceram, a polícia sumiu com eles. A mãe de um deles foi até a delegacia, o delegado falou que não estava lá e estava. E a gente ficou um dia inteiro atrás, e muita dificuldade, tortura, enfim. E eu procurando as delegacias de meio ambiente, quando eu fui ver,
As delegacias ambientais de polícia em Belo Horizonte, elas são financiadas e apoiadas pela Vale do Rio Doce, né? E o picho é crime ambiental. Isso, e vale lembrar que a pichação é um crime ambiental, né? Não é contra o patrimônio público, não é contra a propriedade privada, porque o Estado está dizendo o seguinte: independente se você gosta, fulano não gosta, o outro acha que é arte, o outro acha que não é, o outro acha que é cultura de rua, o outro acha que salva, que dá circulação, não sei o quê, não pode, né? Quando a gente pega, por exemplo, o processo dos piores de Belô, a gente vê lá, por exemplo, uma passagem em que está dito assim, que quando uma pessoa vê uma pichação na cidade, ela fica historicamente e culturalmente afetada e transtornada, né? Então a referência dela fica transtornada. Ela perde o rumo na história, né? E assim, você não pode, é interessante também isso, assim, você não pode querer. Ontem foi muito interessante que um pichador estava perguntando isso, estava falando assim: mas se o meu pai quiser autorizar que eu vou pichar no muro da casa dele, eu posso. Eu falei: não pode. E nem ele, nem você, nem seu pai, nem você. Ah, não, por quê? Porque não. Você não pode autorizar uma pichação no seu muro, porque o direito é coletivo e a pichação afeta a paisagem. Ela agride a integridade estética da paisagem. E essa integridade estética ela é proposta, estabelecida e cobrada por alguns juristas que disseram que a paisagem da cidade não é composta dessas marcas, né? E a gente está falando de um lugar que é todo marcado por isso, né? E não adianta nada. Assim, não faz diferença nenhuma, né? Para eles, não, né? E aí, pode passar a próxima foto, por favor? Opa, acho que essa aí está fora da ordem. Passa, por favor, mais uma. Será que ficou de fora? Ai, não. É porque tem uma situação que é interessante, assim, vocês viram o grapiche do SINC, né? Quando a gente conversou sobre isso, a gente vinha, né, acompanhando essas situações com os pichadores, o Felipe descobriu que na virada cultural a prefeitura tinha usado, numa das suas peças de convite à virada cultural, uma peça em que a pilastra estava com essa parte desse grapiche feito, na peça da prefeitura. Eu não vou poder pedir e nem indicar para vocês para irem até o site da prefeitura e ver lá na virada cultural 2016 essa foto. Por quê? Porque depois, eu imagino que depois que essa situação entrou na defesa, né, na argumentação de uma defesa jurídica, o SINC foi retirado, inclusive, lá do pôster da virada cultural, sabe? Então é muito interessante, porque tem uma apropriação, né, exatamente desse grapiche que foi multado em R$16 mil. Na virada cultural, né, vira alguma coisa e ele aparece como um convite, e assim que ele é, então, usado por um argumento de uma defesa, né, de um processo de pichação, ele é, então, apagado novamente, né? Essa imagem aqui tem a ver com a parte do viaduto, que é a parte do outro lado, né? Sem ser a parte onde acontece o duelo. Aquela parte ali era uma parte que estava reservada nessa reforma para o skate. E até recentemente, até algumas semanas atrás, isso estava fechado. Vale dizer que no ano passado, eu lembro que eu, PDR, numa visita da comissão, a gente foi ver a parte skateável do viaduto de Santa Teresa e ficamos assim absolutamente de cara quando a gente se deparou com uma pilastra, com uma pista de skate, uma rampa de skate que terminava numa pilastra. Assim, e aí a rampa foi refeita, né, para não machucar o skatista, porque a gente fez questão de pedir. E aí os skatistas, junto com a família de rua, abriram esse espaço. Como o Felipe falou, né, assim que a prefeitura viu a movimentação, ela também foi lá dar uma cuidada para dizer que estava trabalhando, né? Então eu vou agora passar um pouquinho por São Paulo, porque eu acho que a gente está nesse... Eu estou falando de fachada, né? Estou falando do que afeta a paisagem, a visão e o afeto a partir da escrita no muro. E aí a gente tem uma foto, né, duas fotos da mureta da Avenida 23 de Maio, antes
e abaixo depois do Dória, né? Foi muito interessante assim pensar nessa questão do cinza, né? Fiquei me debatendo com essa coisa, assim, fiquei pensando, né? Uma vez eu vi o Goma falando disso, assim, que se você chega, ele dizia, né? Se você chega numa cidade e todos os muros estão limpos e brancos, tá todo mundo satisfeito, né? Não é à toa que em Lisboa, aqui, em vários lugares no Brasil, a gente vê essa frase repetir, né? Muro branco, povo mudo, né? Mas, e eu acho que a presença do Gustavo Coelho aqui é muito importante para a gente lembrar disso, né? A gente também não pode fechar a pichação nesse sentido apenas da insatisfação, né? Tem alguma coisa que é do gozo, né? Alguma coisa que é do corpo, que é incontrolável mesmo e que talvez seja só do brincar, né? E que tem a ver com a pichação e que é mais difícil ainda dialogar a partir desse ponto, né? No poder público, né? Com o poder público, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, né? Será que é importante estar cinza também pelo fato da gente estar atravessando um golpe e nem a insatisfação poder aparecer muito e nem mesmo a agitação dos corpos, a vibração da juventude, né? E essa vontade de ir para a rua, de encontrar, de fazer festa, né? De fazer churrasco, de sustentar um espaço, igual eu vejo assim, tem muito encontro de cultura de rua ali naquele espaço que as pessoas sustentaram assim sozinhas, só com uma caixa de som, fazendo churrasco, encontrando todo mundo, e até hoje resiste, apesar de tudo, assim, né? E aí essa coisa da cidade linda, né, faz a gente pensar na questão da cidade muda, né? Que a cidade que é bonita, ela não pode agitar muito, não, né? E aí, esses dias, eu fui interrogada por uma repórter do estado de Minas. Eu já fico com medo, né? Porque eu preciso tomar cuidado com tudo que vão escrever, porque já falei coisas sobre pichação que depois foi publicado de uma forma muito complicada, assim, e esse campo é muito precioso para mim, né? Então, e tudo tem muita implicação jurídica, né? Leva para cadeia e tudo mais, então é complicado. E aí me perguntaram assim, qual que é a diferença entre a cidade linda, né? A cidade cinza do Dória, e essa proposta que está vindo aí para Belo Horizonte, que é o projeto Profeta Gentileza, né? Tem mais uma foto aí, só para a gente não ficar só vendo o Calil, para a gente lembrar do Profeta Gentileza, né? E aí, pode passar a última foto, na verdade, tem a ver, eu não queria deixar de lembrar disso, né? Do nosso movimento Respeito por BH, né? Que era assim uma coisa forjada como se fosse um movimento mesmo, né? Mas que era, na verdade, o desejo do Márcio Lacerda de acabar com a pichação em Belo Horizonte, de usar, de fazer punições exemplares, né? Para detonar essa espontaneidade nessa cidade cada vez mais controlada, vigiada, né? E aí tinha essa peça publicitária aí, né, de pedido de denúncia, que eu acho muito interessante isso, né, como que a gente vai também desenvolvendo nas cidades essa campanha de denunciar o outro, né? Teve uma época que eu gostava de perguntar muito assim, será que uma pessoa, quando ela denuncia uma pichação, ela sabe que a polícia vai chegar e vai espancar o pichador? E vai dizer que ele fez coisas que ele não fez nos flagrantes, os milhares de flagrantes que são feitos aí nas delegacias em Belo Horizonte? Eu acho que até hoje tem muita gente que não sabe, né? E aí eu fiquei pensando assim, que a gentileza... Bom, a minha resposta, né, para a repórter era assim, ela me perguntou isso, né, de qual que era a diferença entre Dória e Calil. E aí eu fiquei pensando assim, bom, se o Calil, se a ideia do Profeta Gentileza é cobrir a pichação, e eu estou falando isso por quê? Porque o Márcio Lacerda, toda mão no estado de Minas, mandava uma notícia, olha, vamos cuidar de incentivar o grafite, a arte muralista, para tirar os borrões dessa cidade, porque eles entenderam que a pichação não ia atravessar, né, o grafite pela relação que acontece na rua.
E aí é muito interessante, né? Porque a gentileza, ela pode ser muito cínica, né? A gentileza pode não ter mais nada além de gentileza. E aí vinha uma outra fala que era assim, mas tem uma proposta de diálogo, né? E a gente com essa marca do diálogo lá, como é que foi? Sempre assim, com a Fundação de Cultura, com tudo, né? E aí, mas tem o diálogo. Aí o diálogo já está assim, porque tem oficina para poder mostrar para eles que eles podem desenvolver as coisas com arte, né? E aí a repórter perguntava assim, mas você não acha que os grafiteiros precisam de apoio? E aí eu pensei assim, bom, o Dória vai lá e pinta de cinza, porque ele está querendo cobrir os pichos e os grapichos, né? E agora os grafites também. O Calil, bom, se ele vai despichar, para mim é só cobrir com colorido, né? Não? Só muda a cor. Ou, né? Tem várias. Então, assim, qual é a diferença? Né? Não sei. E, ao mesmo tempo, é muito interessante também que, assim, nessa questão da pichação e do grafite, o que a gente vê o tempo todo é o poder público tentando apropriar disso, né? E a proposta de Profeta Gentileza me faz pensar, né? E, assim, acho que não é nenhuma crítica, é uma reflexão ainda, porque eu não conheço esse projeto direito, né? Mas eu fico pensando que dar sentido para o grafite como uma gentileza para a cidade já é gentrificá-lo, né? Já é, muitas vezes, colocar num lugar que nem o grafiteiro não quer. Né? Ou abrir uma contenda entre o pichador e o grafiteiro que talvez seja mais de quem vê do que de quem está fazendo. Né? De qualquer forma, é muito complicado toda vez que o poder público vai lá e quer colocar a mão, né, na cultura de rua. Acho que eu lembro que nessas conversas com o Duelo e com a família de rua ali, eu ficava pensando assim, gente, a rua, né, o gozo, a vida louca, não vai caber numa política pública. Né? Por que é tão difícil chegar e falar assim, cara, eu estou precisando de um banheiro químico para fazer o meu hip hop ali, para os meninos ir lá do Elá, e a gente está formando MCs na cidade. Né? Tem vários artistas que saíram dali. Mas é toda essa dificuldade mesmo assim. Né? Então, eu fico pensando que tanto o respeito quanto a gentileza, eles têm essa indicação, né? Como que você respeita uma cidade fazendo campanhas de denúncia anônima, né? Sendo que você está confrontando com um ato que o camarada está assinando e botando a cara dele completamente, responsabilizando pelo ato dele, e você incita a cidade a denunciá-lo anonimamente, né? Quer dizer, realmente essa razão que vem aí caminhando no viaduto, eu acho que é exemplo de muita coisa, né? E acho que é isso, que já tem bastante coisa para gente conversar, né? Obrigada, viu, gente?